Hoje estamos olhando para um caso do meio do século XIX, então sente-se enquanto vamos para a Inglaterra. Fanny Adams nasceu no 30º dia de abril de 1859, na pequena cidade mercantil de Alton, no condado inglês de Hampshire. Ela era uma entre 6 filhos. Seu pai se chamava George Adams e, como muitos homens da época, trabalhava na terra. Lúpulo era cultivado nas fazendas próximas a Alton, que possuía várias cervejarias. 19 anos antes, em 1830, o parlamento aprovou a Lei da Casa de Cerveja, liberalizando as regulamentações que regiam a fabricação e venda de cerveja. Isso permitiu que qualquer contribuinte fabricasse e vendesse cerveja pagando uma licença. A intenção da lei era aumentar a concorrência entre as cervejarias, baixar os preços e incentivar as pessoas a beberem cerveja em vez de bebidas fortes. No entanto, resultou na abertura de milhares de novos bares e pequenas cervejarias em todo o país. Também aumentou a demanda por lúpulo. Fanny, uma menina inteligente que aparentava mais idade, foi para a escola. Ela ajudava a mãe em casa e gostava de visitar os avós que moravam perto. Durante o verão, ela passava muito tempo com outras crianças brincando ao ar livre. Ela era uma criança feliz, doce e educada e sempre cuidava de sua irmã mais nova. Em um dia quente de verão em agosto, Fanny perguntou à sua mãe se ela poderia ir ao Flood Meadow com sua amiga chamada Minnie Warner. Era apenas uma curta caminhada de sua casa e Fanny costumava ir lá. Sua mãe não se opôs. Ela sabia que sua filha era uma garota sensata. Era um sábado e muitas crianças estariam brincando ao ar livre. Fanny disse que levaria sua irmã mais nova, Lizzie. As 3 meninas caminhavam da Tannhouse Lane enquanto a senhora Adams as esperava do lado de fora de casa. Ela ficou lá observando até que as meninas viraram a esquina e saíram de vista. Então a senhora Adams voltou para dentro. Agora ela podia continuar com o que precisava fazer, pois suas filhas estavam fora e seu marido tinha ido jogar cricket. Por volta das 5 da tarde, as meninas voltaram para casa. Quando se aproximaram da rua Tannhouse, foram paradas por uma senhora chamada Sra. Gardner, que perguntou a Lizzie por que sua irmã Fanny não estava com elas. Lizzie e Minnie então contaram à Sra. Gardner uma história horrível sobre os eventos que aconteceram algumas horas antes. Elas disseram que, enquanto estavam a caminho do Prado Flood, foram paradas por um homem que não conheciam pelo nome, mas que já tinham visto antes, na cidade e na igreja. Elas disseram que ele estava vestindo um casaco, calças de cor clara e tinha um chapéu alto. Ele deu dinheiro a todas elas. Primeiro, ele havia dado a Minnie e Lizzie 3 meio-pence. Depois ele deu meio-pence a Fanny. Elas disseram que ele as observou por um tempo enquanto brincavam, e então ele perguntou a Fanny se ela caminharia com ele ao longo do vale e até a vila próxima de Sheldon. Fanny respondeu que não iria. No entanto, o homem simplesmente a pegou e a levou para o campo de lúpulo e fora de vista. A Sra. Gardner questionou as meninas sobre não terem contado a alguém imediatamente o ocorrido. E de forma um tanto estranha, Minnie respondeu que elas tinham. Ela disse que ela e Lizzie correram direto para casa e contaram à mãe dela que ela não achava que era importante. E pediu que continuassem brincando lá fora. A Sra. Gardner correu para a casa de Fanny para contar à Sra. Adams o que as 2 meninas lhe disseram. A Sra. Adams estava muito preocupada e imediatamente as 2 senhoras partiram na direção do prado inundado para investigar. Próximo ao campo de lúpulo, elas avistaram um homem elegante caminhando em sua direção. Ele usava as mesmas roupas que Minnie e Lizzie descreveram no homem que levou Fanny. Quando o homem reconheceu as senhoras, elas pararam e disseram que queriam falar com ele. A Sra. Gardner começou a interrogá-lo sobre o paradeiro da filha da vizinha. O homem disse a elas que seu nome era Frederick Baker e que trabalhava como escrivão de um advogado para um cavalheiro local chamado William Clement. Ele disse às senhoras que havia dado algum dinheiro às 3 meninas para comprar doces, mas a última vez que as viu, elas estavam todas brincando felizes juntas. Embora a Sra. Adams e a Sra. Gardner tivessem suas suspeitas sobre o Sr. Baker, elas consideraram que o fato de ele ter uma posição respeitável em um dos estabelecimentos jurídicos mais conhecidos da cidade, ele deve ter sido um membro respeitável da comunidade. As senhoras foram para casa acreditando que Fanny ainda brincava nos campos e voltaria antes do anoitecer. Até às 7 da noite, Fanny ainda não havia voltado para casa.
Sua mãe estava ficando muito preocupada. Não era típico dela ausentar-se por muito tempo. Ela era uma boa menina porque não voltou com a irmã. A senhora Adams decidiu ir procurá-la. O anoitecer chegaria em 1 hora, então precisava ser rápida. A essa altura, os vizinhos já tinham ouvido falar da história do estranho homem que tinha dado dinheiro às 3 meninas e levado Fanny para o campo quente. Eles acompanharam a senhora Adams enquanto ela caminhava pela rua da casa da cidade e entrava nos prados ao redor. Estava quieto, sem barulho de crianças brincando ou trabalhadores nos campos. Todos se dispersaram em direções diferentes e chamaram seu nome enquanto procuravam. Thomas Gates, um trabalhador da fazenda, caminhou em direção ao campo quente. Ele espiou pela roseira e viu algo no topo de 2 postes. Parecia muito estranho mesmo. Ele se aproximou lentamente, imaginando o que poderia ser. Mas à medida que se aproximava, percebeu que era a cabeça de uma criança. Ao redor, ele via partes de um corpo desmembrado espalhadas. Um vizinho deu a notícia à senhora Adams, tentando consolá-la enquanto contava o que havia acontecido com sua filha. A senhora Adams estava desolada. Ela disse que tinha que contar ao marido, então, acompanhada por um vizinho, dirigiu-se ao campo de cricket, mas dominada pela tristeza, desmaiou antes de chegar. Quando o Sr. George Adams soube do que havia acontecido com Fanny, ele voltou para sua pequena casa na Tenhouse Lane, pegou sua espingarda e saiu para encontrar a pessoa que havia cometido tal ato horrível. Percebendo o que ele estava prestes a fazer, seus vizinhos o convenceram a não fazer justiça com as próprias mãos e deixar a polícia investigar o assassinato. O superintendente de polícia Cheney foi informado sobre o ocorrido com Fanny Adams e iniciou uma investigação. Ele foi a um pub chamado The Leather and Bottle, nas ruas Emery, que era onde os restos da criança haviam sido reunidos e dispostos sobre uma mesa. Ele começou de imediato a procurar as partes do corpo ausentes. Quando lhe disseram que Frederick Baker havia dado dinheiro às crianças e levado Fanny para o campo de lúpulo, ele decidiu fazer-lhe uma visita. A Sra. Gardner informou ao superintendente Cheney que o Sr. Baker havia dito a ela que trabalhava como escrivão para William Clement, um advogado local. O superintendente, junto a um oficial, dirigiu-se ao escritório do Sr. Clement. Agora eram 9 da noite, então ele não esperava encontrar alguém ainda trabalhando, mas, para sua surpresa, o Sr. Frederick Baker estava lá. O Sr. Baker disse ao superintendente que havia dado dinheiro às crianças e continuou seu caminho. Ele definitivamente não prejudicou ninguém. O superintendente, no entanto, queria falar com ele na delegacia e continuar a investigação. Nesse momento, os moradores já sabiam da história de Minnie e Liz sobre um estranho, que acreditavam ser Frederick Baker, ter levado Fanny para o campo e, conforme a notícia se espalhava pela cidade, uma grande e furiosa multidão se reuniu em frente ao escritório do advogado, aparentemente querendo fazer justiça com as próprias mãos. O Sr. Baker foi retirado do prédio por uma porta dos fundos. Ele foi trancado na delegacia com segurança antes que a multidão notasse sua ausência. Quando foi revistado, a polícia descobriu que ele tinha em sua posse 2 pequenas facas. Manchas de sangue foram encontradas na manga de sua camisa e suas calças estavam molhadas. Era como se tivessem sido limpas enquanto ele as usava, talvez para remover manchas de sangue. O Sr. Baker, no entanto, parecia indiferente às descobertas da polícia e continuou a negar qualquer envolvimento no crime. O superintendente Cheney falou com os colegas de trabalho do Sr. Baker, que disseram que ele deixou o escritório por volta da 1 da tarde e retornou por volta das 3:30 da tarde. Ele ficou por cerca de 2 horas antes de sair novamente. Isso ocorreu quando a Sra. Adams e sua vizinha a Sra. Gardner avistaram o homem próximo ao campo de lúpulo. Uma investigação foi realizada na Duke's Inn na terça-feira, 29 de agosto. As evidências foram revisadas, mas o Sr. Baker ainda afirmava ser totalmente inocente do crime. No entanto, ele foi transferido para a prisão de Winchester para aguardar julgamento e a polícia continuou a investigação. Somente em outubro que outra testemunha apareceu, um jovem menino chamado Alfred Vince. Ele afirmou ter visto o Sr. Baker por volta das 14h, no sábado, 24 de agosto. Alfred afirmou que estava saindo do Hopfield quando viu um homem coberto de sangue. O homem parou perto do rio para se lavar. O garoto disse que o viu colocar 2 objetos no bolso.
Um era uma pequena faca, mas ele não conseguiu identificar o outro. Quando perguntado por que demorou quase 2 meses para contar à polícia o que tinha visto, ele disse que tinha contado à sua mãe. A polícia vasculhou a área por 16 dias completos, na esperança de que encontrariam o objeto maior, mas não conseguiram encontrá-lo. Os testes forenses do sangue encontrado na pequena faca que o Sr. Baker tinha consigo quando foi inicialmente preso concluíram que era humano. Um exame mais detalhado das roupas que ele estava usando mostrou pequenos vestígios de sangue diluído no colete, calças, meias e punhos da camisa. Enquanto aguardava julgamento na prisão de Winchester, Frederick Baker foi um prisioneiro exemplar e continuou negando envolvimento no crime. O julgamento começou no Tribunal da Coroa de Winchester em 5 de dezembro de 1867. A primeira testemunha foi Minnie Warner, que contou ao tribunal como o réu havia dado dinheiro a ela, Lizzie e Fanny. Ela acrescentou que ele então colheu amoras e as observou brincar antes de levar Fanny para o campo de lúpulo. A mãe de Fanny, Harriet Adams, contou como ela havia falado com o Sr. Baker no portão do campo de lúpulo e como ele disse que havia dado algumas moedas às meninas e depois seguiu seu caminho. A Sra. Gardner também depôs. Ela deu um relato muito semelhante ao dado pela Sra. Adams e identificou o Sr. Baker como o homem com quem ela havia falado no campo de lúpulo. Ela afirmou que ele agia de forma muito relaxada. Maurice Biddle era um cavalheiro que trabalhava como escrivão de advogado com os réus. Ele afirmou ao tribunal que, no dia do assassinato, bebeu no Swan Inn com Frederick Baker. Ele havia dito ao Sr. Baker que era capaz de fazer qualquer coisa e, estranhamente, o Sr. Baker respondeu que achava que ele seria capaz de trabalhar como açougueiro. No entanto, a defesa de Frederick Baker informou ao tribunal que o réu era, de fato, insano. Eles contaram como seu pai havia sido um homem violento, que um primo foi enviado a um asilo e uma de suas irmãs morreu em consequência de uma febre cerebral e ele mesmo tentou tirar a própria vida após um caso de amor fracassado. Foi uma defesa estranha, pois Frederick Baker se declarou inocente e seus advogados afirmaram que as evidências contra ele eram insuficientes para considerá-lo culpado. Eles pareciam estar argumentando, mas se ele fosse culpado seria por insanidade. O pai e a irmã de Frederick Baker testemunharam que sempre o consideraram de mente instável. Isso também foi confirmado por Alfred Johnson e John Davis, que conheciam o réu há muitos anos. Um médico em Alton, chamado Dr. Kurtz, disse que algumas das ações do réu poderiam ser atribuídas ao seu estado mental e o médico que o atendeu por 25 anos, chamado Dr. Taylor, disse ao tribunal que Frederick Baker sempre teve uma mente delicada. Após o juiz resumir os pontos relevantes, o júri foi enviado para deliberar. No entanto, isso não demorou muito e 15 minutos depois eles voltaram para considerar o réu culpado e o juiz o condenou à morte. Antes de sua execução, Frederick Baker escreveu uma carta para o Sr. e Sra. Adams expressando seu pesar pelo que havia feito e pediu o perdão deles. Em 24 de dezembro de 1867, Frederick Baker foi enforcado em frente a uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas do lado de fora da prisão de Winchester. Na Grã-Bretanha, hoje, o nome Fanny Adams continua viva. Existe uma expressão Sweet Fanny Adams que foi iniciada em 1869 por marinheiros da Marinha Real. Nessa época, latas de carneiro foram adicionadas às suas rações. Quando os marinheiros abriram as latas, eles disseram que o conteúdo parecia inedível e deveria ser os restos retalhados de Sweet Fanny Adams. No início do século XX, a expressão Sweet Fanny Adams ou Sweet Fanny Adams se tornou comum. Em vez de dizer que você não fez nada, alguém pode dizer que você fez Sweet Fanny Adams. Ou Sweet Fanny Adams. Isso continuou no século XXI. Embora muitos tenham substituído Fanny Adams por algo diferente de Fanny Adams, mas tudo se originou após o terrível crime cometido em Alton em 1867. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo resumo. Caso